A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A doutrina das promessas de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que saiu da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nosso Deus é um Deus fiel, que cumpre todas as promessas feitas ao seu povo. E Ele faz isso não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e o seu amor é eterno. Deus fez muitas promessas a Israel e as cumpriu. Porém, as promessas feitas para a igreja são infinitamente melhores. Deus é fiel para cumprir cada promessa feita aos seus filhos. Josué, capítulo 21, versículo 45. Ainda que as promessas passem pelo teste do tempo, cada promessa de Deus se cumpre no tempo determinado por Ele mesmo, porque Deus é fiel. Há uma promessa de Deus para toda e qualquer situação que você enfrente. Necessitamos crer e viver as promessas de Deus. A Bíblia é um celeiro de promessas para o cristão. Temos promessas de salvação, libertação, proteção, direção, provisão, renovação, consolação, companhia e vitória. Além das que não estão escritas nas Escrituras. Aquelas que Deus fez usando um profeta, uma serva de Deus, ou o próprio Deus fez falando com seus filhos. Todas as necessidades do cristão estão previstas nas promessas de Deus, e por meio delas podem ser supridas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 11, diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O princípio de que algumas promessas estão condicionadas à obediência. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 8. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do seu Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. As promessas de Deus são infalíveis. Nenhuma promessa que Deus fez caiu por terra. Ele mesmo zela pelo cumprimento daquilo que falou. Não há falhas ou equívocos naquilo que Deus promete. O seu caráter é a garantia de que receberemos o que Ele nos prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números, capítulo 23, versículo 19.
Deus é infalível no cumprimento daquilo que Ele prometeu. Ele não muda na sua essência, atributos, planos e promessas. Nenhuma palavra de Deus cai por terra até que tudo se cumpra. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. As promessas do Senhor são exclusivas. Elas são para o seu povo, em todas as épocas. Elas são especiais e se restringem ao povo da aliança. Seja a velha aliança no tempo de Moisés ou a nova aliança em Jesus. As promessas do Senhor são exclusivas, seja para uma pessoa, seja para uma família ou para a igreja. Independente das promessas que Deus tem para nós, a maior promessa que Ele tem é a salvação. As promessas de Deus estão ligadas à aliança. Todas as promessas acerca da salvação de Deus, registradas na Bíblia, se cumpriram em Cristo Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 44. E por causa da nossa união com Cristo, temos acesso a todos os benefícios que estas promessas de Deus oferecem. Não tenha medo de se apropriar das promessas que Deus nos dá em Sua palavra, porque Jesus é o sim, ou assim seja, para os que estão nele. Em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Vejamos algumas das promessas feitas e que estão registradas nas Escrituras. Encher a terra do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Números capítulo 14, versículo 21, e Isaías capítulo 11, versículo 9. E também Abaduque capítulo 2, versículo 14. Nos abençoar com toda sorte de bênçãos, mediante a nossa obediência e prática dos seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 1 ao 13. Ouvir e responder nossas orações. João, capítulo 14, versículo 13 ao 17. E 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Perdoar dos nossos pecados mediante o nosso arrependimento e confissão. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, e Atos, capítulo 3, versículo 19. Fazer morada em nós. João, capítulo 14, versículo 23. Derramar o seu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 31. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Batizar-nos com o Espírito Santo. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Atos, capítulo 1, versículo 5. E Atos, capítulo 2, versículo 39. Conceder-nos o poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Arrebatar a igreja antes da provação que virá sobre o mundo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. É na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 a 28. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5.
A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 52. Habitaremos com Deus eternamente. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4. E muitas outras promessas. Como podemos alcançar as promessas de Deus? Pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Através da oração, como está em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11, Salmos 2, versículo 8, Jeremias capítulo 33, versículo 3 e João capítulo 15, versículo 7. Vivendo vida santa, como está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, fazendo o que agrada ao Senhor, Salmo 37, versículo 4, tomando posse da promessa e perseverando pela fé, como exemplo Caleb, Josué capítulo 14, versículos 6 ao 14, vivendo a fé que atua pelo amor, Gálatas capítulo 5, versículo 6, esperar com paciência no Senhor, Salmos 40, versículo 1. As promessas de Cristo são superiores a todas as outras. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. As Escrituras garantem que todos podem ser graciosamente salvos, desde que arrependam-se e aceitem a provisão redentora de Deus, em Cristo, o sacrifício no Calvário. Esta é uma promessa que inicia aqui neste mundo, mas se cumpre no arrebatamento, onde passaremos a eternidade com Deus. Promessas individuais são as que tiveram cunho particular, mesmo que seus resultados tenham ultrapassado o próprio indivíduo, como o caso de Noé, Abraão, Ana, Raabe e tantos outros relacionados na galeria de heróis da fé, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 40. Os conceitos expressos em cada uma dessas promessas são válidos para nós, hoje, pois Deus pode e quer tratar conosco segundo os mesmos padrões. Veja Raabe, uma cananeia, mas por ter ouvido a história do Deus de Israel, que libertou o povo e o fez atravessar o mar a seco, ela creu e confiou no Deus de Israel, escondendo os espias.
Vemos hoje que o filho dela, com Salmão, um hebreu, faz parte da descendência de Jesus. Independente da nossa origem étnica, todos os que cremos no Senhor Jesus e vivemos à luz do seu Evangelho, estamos sob as bênçãos dessas benditas e gloriosas promessas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. As promessas de Deus asseguram-nos que Ele sempre cuida de nós em qualquer circunstância. Ao mesmo tempo, precisamos compreender que essas promessas se acham vinculadas a uma aliança no qual há cláusulas a serem observadas por nós. Deus faz a sua parte. Ele espera que nós façamos a nossa e que entendamos suas promessas à luz da sua soberania. Irmãos e irmãs, muitos nesse momento têm promessas individuais, mas o cumprimento delas é no tempo de Deus. Então restabeleça sua força, seu ânimo e creia nas promessas de Deus. Deus abençoe.